Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa programação de lançamento dos livros do 4º Prêmio Literário Sesc Criança, promovido pela Rede de Biblioteca Catarina. Tivemos uma manhã inspiradora e seguimos agora com mais literatura, com as narrativas voltadas ao público juvenil. Lembramos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube do Sesc Santa Catarina. Agora, vamos conhecer a história premiada na categoria juvenil, A Queda de Ícaro, que será narrada por Emiliano de Souza. Emiliano, antes de você iniciar, eu peço que você faça a sua autodescrição. Boa tarde. Eu tenho estatura média, me chamo Emiliano, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou utilizando uma camisa bege com bolinhas pretas, laranja, verde, uma calça bege, sapatos marrom, isso por fora e por dentro eu estou muito feliz. Levanta a mão, quem aqui já subiu num pé de goiaba? Quem aqui subiu e caiu? Quem aqui já comeu uma goiaba da árvore assim, sem lavar? Quem já encontrou um bichinho dentro da goiaba? Quem aqui já tomou banho de rio? Quem aqui já andou de bicicleta e soltou as mãos do guidão? Quem aqui já ralou o joelho? Correr, pular, se machucar e depois levantar. Ai de mim, se um dia eu me esquecer da infância que eu tive tão feliz. Correr, pular, se machucar e depois levantar. Ai de mim, se um dia eu me esquecer da infância que eu tive tão feliz. E essa história, meus amigos, é para todas as pessoas que nunca esqueceram da sua infância. Era uma tarde morna e abafada. O sol se escondia por detrás das nuvens. Aquele sábado à tarde parecia não prometer muita coisa, não. O Ícaro e o Pepe eram dois amigos inseparáveis. Esses dois amigos tinham por volta de 12 anos de idade. O nome do Pepe, na verdade, era Hermes. Mas por algum motivo, os pais dele o apelidaram de Pepe, e é assim que todos o chamavam. Os dois meninos estavam sentados à beira da calçada, mastigando um capim, sabe? E com a outra mão, juntavam punhados de areia do chão e deixavam escorrer por entre os dedos, como se fosse uma ampulheta sem fundo, por onde o tempo escorre e não volta mais. Ali pertinho dos dois, passava um carreirinho de formigas. Sim, elas faziam a sua trilha. Para onde elas iam, de onde elas vinham, a gente não sabe. Mas, quando o Ícaro viu que as formiguinhas andavam pé ante pé, tão ordenadamente, ele tirou aquele capim da boca e colocou bem no meio do caminho das formigas. Da trilha. Só para ver aquelas formiguinhas que vinham atrás ficarem todas perdidas, sabe, no caminho? Sem saber para onde ir. E diante da confusão das pequenas trabalhadeiras, os dois meninos davam gargalhadas. O Ícaro e o Pepe, eles se sentiam assim poderosos, iguais a dois deuses. Sabe Poseidon, o deus dos mares, brincando com os peixinhos no aquário? Ou então Cronos, manipulando as areias do tempo? Em meio àquelas gargalhadas dos dois meninos, uma ideia apareceu na cabeça do Pepe. Uma ideia simples, mas bem matreira, tá? Eu vou contar para vocês. O Pepe lembrou
que recentemente o avô dele tinha comprado um carretel daquelas linhas de pesca, sabe? Sabe, aquela linha transparente, assim, ó. Linha de pescar. E aí, a ideia dele era mais ou menos assim. Amarrar a linha de pesca em um dos vãos do muro de tijolos da casa do pai dele, esticar aquela linha até o outro lado da estrada e amarrar no portão, na grade de ferro da casa do vizinho, que ficava bem na frente da casa do Pepe. Sabe? Assim, mais ou menos a uns 10 centímetros do chão, com uma certa folga, só para pegar as pessoas desavisadas, que vinham caminhando, sabe? Distraidamente pelo caminho. Como dizia o Pepe, jamais subestime a capacidade criativa, para o bem ou para o mal, de uma criança desocupada o bastante e com ferramentas o suficiente. Então, foi isso que os dois meninos fizeram. Eles amarraram uma linha de pesca de um lado até o outro da rua. Preciso dizer que a rua onde os dois moravam era uma rua bem tranquila. Quer dizer, tranquila quando os dois não estavam por perto, né? Assim, mas era um sábado à tarde, sabe? Não passava muito carro, não tinha muitas casas. Então armaram a armadilha e aí os dois foram se esconder. Foram se esconder atrás de um buchinho que ficava lá no quintal da casa do Pepe. Sabe, um tipo de um cipreste? E ficaram ali, agachadinhos. O Pepe estava muito animado com aquela armadilha, mas o Ícaro, ele não estava tão entusiasmado. Só que logo ele se deixou levar pelo espírito aventureiro, livre, do Pepe. Bom, estavam os dois escondidinhos atrás do buchinho, assim. De repente, eis que aparecem as primeiras vítimas. Uma família. O papai, a mamãe, a filha e o filhinho. Eles vinham caminhando. Imagina, passeando por aquela estrada. Caminhavam e caminhavam quando, de repente, avistaram aquela linha no meio do caminho. Olharam, se entreolharam, deram uma risadinha entre eles e, com muita facilidade, passaram por cima da linha e seguiram a caminhada. Quer dizer, menos o filhotinho, ele voltou e começou a puxar aquela linha com tanta força que mexeu com os nervos do Pepe. O Pepe saiu por detrás do buchinho e disse: "Ô moleque, para com isso! Ei, se eu levar uma bronca do meu avô, uma surra, não me arrebenta essa linha, hein? Ó, chispa daqui!" E o menino saiu correndo. O que despertou uns risos naquela família e também no Ícaro, que estava escondidinho atrás do buchinho lá, e tinha uma gargalhada um pouquinho asmática, um pouquinho anasalada. Os dois meninos se esconderam mais uma vez. Tinham passado uns 10 minutos, até que veio a próxima vítima. Dessa vez, diferente da família, veio um homem, sozinho, tinha por volta de uns 40 anos, alto, magro. Ele estava com uma camisa assim estampada, desabotoada, ia caminhando. Ele tinha um olhar confidente, assim, confiante, óculos de sol, e diferente da família, o homem não percebeu aquela linha. Ele veio com a cabeça erguida. Pessoal, primeiro, engatou o pé esquerdo na corda, aí tropeçou. Aí foi tentar manter o equilíbrio, e aí trancou o pé direito. E aí, minha gente, vocês podem imaginar o tombaço que o homem levou. Mais um pacote no chão. Assim, ó. Ele caiu para frente e os óculos mais para frente ainda, se espatifando no chão. Aí pensem num homem furioso. O pior é que enquanto ele tentava se desvencilhar daquele fio, sabe? Ele ouviu um ruidinho que vinha de trás do buchinho. Um barulhinho, sabe? Parecia uma gargalhada. Adivinha quem era? O Pepe. E o Ícaro também, sim. Os dois rachando o bico, achando a maior graça do tombo do homem, sabe?
Ai, os dois, olha, quase faziam xixi na calça de tanto que riam daquele pobre daquele homem. Quando o homem percebeu que ele tinha sido vítima de uma armadilha, mas aí, gente, aí ele começou a soltar fogo pelas ventas. Ele olhou para os dois meninos e disse assim: eu vou pegar vocês! E aí, coitado dos meninos, agora sim eles molharam as calças. Só que de medo, né? Saíram numa corrida e foram correndo. Bom, o Pepe foi lá para o quintal da casa dele. Sabia que o homem não ousaria colocar os pés ali. Mas o Ícaro... O Ícaro lembrou que a bicicleta dele estava encostada no muro. Ele foi lá, montou na bicicleta e foi pedalando. Foi pedalando, sempre reto. Quer dizer, virou a curva para não cair no rio. E foi pedalando. Foi muito mesmo, sabe, gente? E depois de muito pedalar, ele deu uma paradinha para recobrar a respiração, sabe? Recuperar o fôlego. Sabe quando você fica apoiado no cilindro da bicicleta, um pé sobre o pedal e o outro no chão, para dar aquela olhadinha para trás? Para ver se tinha se livrado do seu algoz, do seu perseguidor. Ele deu aquela espiadela, sabe? Que nada. O homem vinha a todo vapor atrás dele. Eu vou te pegar! E vinha correndo. Ai, coitadinho do Ícaro. O Ícaro, que estava paradinho de vez, teve que embalar a bicicleta, só que agora do zero, né? Eu não sei se faltava graxa naquela correia. E foi pedalando. Gente, por sorte, a uns 100 metros dali, ficava a entrada para uma floresta. E foi para lá que o Ícaro foi pedalando. E pedalando, quando ele chegou na entrada da floresta, jogou a bicicleta dele. Ficou assim deitado atrás de uma moita, escondidinha. E aí tinha uma trilha, capim amassado. As crianças costumavam muito brincar por ali. E ele foi entrando, correndo para dentro da mata. Eu não sei se foi por instinto, mas ele chegou até um pé de goiaba, uma goiabeira. E ele foi assim, dando braçadas e pernadas, e galgou aquela árvore até o galho mais alto. Um galho que nem ele nunca tinha subido para brincar. Nem sabia se aquele galho seria capaz de suportar o seu peso. Um peso de um menino / adolescente em fase de crescimento. E lá estava o Ícaro, empoleirado em cima daquele galho. O legal é que lá de cima ele conseguia ouvir ruídos. Parece que os seus amiguinhos lá da rua vinham brincar naquele mato. Esconde, pega, fazer cabanas nas árvores. E lá de cima também o Ícaro tinha uma visão da entrada da floresta. Lá ele podia ver quem entrava e saía. Só que naquele instante ele não, por alguma distração, ele não viu quando o homem, o seu perseguidor, entrou na mata. Sim, o Ícaro estava lá em cima. E o homem entrando na mata. Ele foi seguindo a trilha, o capim amassado, adentrando. E o homem ficava rondando ali por debaixo do pé de goiabeira. E o Ícaro, coitado, lá em cima empoleirado, teve uma hora que parou de respirar. Ele nem ousava pensar, com medo de que o pensamento fizesse algum ruído. Que medo. Ele estava torcendo, que esse homem não me veja aqui em cima, que ele não olhe para cima. Mas o Ícaro conseguia ver o homem. E ele rodeava aquela árvore, sabe? Era como se ele sentisse cheiro de menino moleque. Era como se ele conseguisse cheirar Ícaro, sabe? O homem andava, e o Ícaro... De repente, gente, do nada, ouviu-se um ruído. Mas não é o que vocês estão pensando, não. Não, podia ser, antes fosse, não. O galho, onde o Ícaro estava empoleirado, começou a quebrar. O Ícaro caiu em cima da cabeça do homem. Sim! O Ícaro estava sentado em cima do homem.
O Ícaro olhou para baixo, assim, dele. Será que isso é bom? Ou é ruim? E 2 novos pensamentos entraram na cabecinha dele. Será que eu chamo ajuda? Será que eu dou fora daqui o quanto antes? Ele ficou com a opção número 2, tá? E pernas para que te quero. Foi correndo, 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 por aquela trilha de capim amassado. Chegou até aquela moita onde estava sua bicicleta encostada, ali na entrada da mata. Subiu na bicicleta e... foi pedalando, pedalando, pedalando com a Calói, pedalando e foi... pedalava tanto, 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 minha gente. Só que no meio das pedaladas, muitos pensamentos vinham à sua cabeça e o torturavam. Ai, será que eu vou ser interrogado pela polícia? Ai, não, pelo amor, não, isso não. Será que eles vão me prender? Eu vou ficar enjaulado até ficar velho? Ai. Ele chorava, a bicicleta chorava. Ai, será que eu nunca mais vou ver as minhas figurinhas de jogo de bafo? Ai, as minhas bolinhas de gude. O meu melhor amigo Pepe, será que vem me visitar na prisão? Os meus pais, será que vão me abandonar para sempre? Ai. Virou a curva, nem ousou olhar para trás para ver se seu perseguidor estava vindo. Ai, virou a curva aí. Deu de cara com o seu melhor amigo, o Pepe. O Pepe estava empoleirado em cima do muro. O Ícaro parou a bicicleta, desceu, olhou para ele. O Pepe desceu do muro e perguntou: belê? O Ícaro respondeu: belê. Eu fui dar uma volta na quadra para me disfarçar daquele louco. E a linha de pesca? Tranquilo. Já devolvi para o meu avô. Vamos brincar? Vamos. Então vamos. Aí os dois foram conversando pelo caminho. O Ícaro estava ficando aliviado. Precisava se esquecer desse acontecimento tão complicado daquela tarde, né? Os dois no caminho foram conversando se iam brincar de montar naves espaciais ou discos voadores. O Pepe adorava ETs. Ou então se iam brincar com blocos, fazer casas, prédios. O Ícaro adorava. Iam conversando, só que não deu muito tempo. Não é que apareceu logo ali os amigos da rua? E sabe como é que é, né? Sempre tem um mais ousado, né? Um líder, né? E ele foi chegando: pessoal, galerinha, seguinte, eu vi hoje à tarde, entre nós, tá? No mato, debaixo da goiabeira, um cadáver. Um morto esticadão. Sério, verdade. Eu vi. Vamos lá ver, vamos lá. Os coleguinhas não estavam acreditando muito, mas sabe como é menino, né? Curioso. Então, o Ícaro logo disse... o Ícaro, coitado, levou um susto. Ele congelou do calcanhar até o cucuruto. Coitado. Ele disse: não, eu não vou, tá? É que os meus pais não gostam muito quando eu chego atrasado para o jantar, então eu não quero irritá-los, eu vou para casa. Tchau. Mas os meninos foram para o mato, tá? O Pepe foi também. Foram lá ver se achava esse tal do corpo morto jogado debaixo da goiabeira. E o Ícaro foi para a casa dele. O Ícaro foi para casa. E aí estava na hora do jantar. O Ícaro não falou muito no jantar, não. Mas era comum. Os pais dele sabiam que ele era um menino quieto. E respeitavam isso. Mas depois do jantar, a mãe do Ícaro assim... vamos assistir a um filme na televisão? O Ícaro pensou: é tudo que eu estou precisando, porque... eu preciso me distrair um pouquinho disso tudo, sabe? É muito para minha cabeça. Essa aventura da tarde, esse homem louco me perseguindo. Vamos assistir filme. Sentaram todos no sofá, o pai, a mãe, aí estava a irmãzinha mais nova do Ícaro, o Ícaro. A mãe foi ligar a televisão. Sair do sofá e ligá-la no botão, né? É que naquela época não tinha controle remoto não, gente. Não. Ligava na televisão, aí começaram a assistir o filme. Começou. Versão brasileira, Herbert Richards. E o título do filme?
Um homem morto muito louco. Ai! O Ícaro levou um cagaço, um susto. Gente, levou um susto. Pulou do sofá e ele assim, ai, não é possível. Ele fingiu assim um bocejo e subiu para o quarto dele. A mãe me ligou muito. Ele pensou, não, é demais. Me perseguindo na televisão, não. Eu vou descansar um pouquinho, eu preciso dormir, sabe? Eu acho que só dormindo para esquecer desse acontecimento. Aí foi para o quarto dele, deitou na cama e capotou. Pegou no sono, gente. Só que, no meio daquele sono, ele começou a ouvir os risos, gargalhadas. Estava muito escuro, tinha neblina, e ele estava entrando dentro de um mato. E, de repente, ele viu um grupo de amiguinhos dele lá, ao redor de alguma coisa. Ele foi se aproximando. E aí ele viu que tinha alguma coisa ali no meio. Ele foi abrindo a roda e quando ele percebeu, era um cadáver no chão. Um corpo morto. E o corpo se levantou e com os olhos fechados começou... E os meninos começaram a rir também. Ajudem. Todos. E aquelas risas e gargalhadas começavam a vir sobre o Ícaro e ele não estava achando nada engraçado, não. De repente ele fechou os ouvidos, colocou a cabeça entre as pernas. E quando ele não resistiu mais àqueles gritos insuportáveis, ele abriu seus olhos, olhou pela janela e viu que o dia tinha clareado. Era domingo de manhã. Que bom. Ele estava encharcado, tinha suado, tinha passado frio, tremido, tudo, mas ele estava encharcado. Tirou aquele pijama molhado, lavou o rosto e desceu para tomar um todinho. Um todinho. E aí, tinha acabado de tomar um todinho, viu pela janela seu melhor amigo, Pepe, chamando para brincar. Ei! O Ícaro pensou, ainda bem, uma coisa para me distrair desse sonho maluco. Esse sonho que eu não tive. Tá bom. E aí saiu da casa e foram conversando pelo caminho. Eles iam para a casa dos avós do Pepe. O Pepe morava com os avós, os pais também moravam juntos. Iam caminhando, e aí o Ícaro perguntou ele, escuta, vocês foram lá no mato ontem, né? Viram o corpo morto lá no chão? O Pepe disse, o Ícaro, hello, era tudo mentira, cara. Tinha corpo morto nenhum lá no chão, é tudo mentira, baboseira. Esquece isso, vai. Que bom. Gente, o Ícaro ficou tão aliviado. Era como se Sísifo, finalmente, tivesse conseguido empurrar a pedra até o topo da montanha. E aí, então, que bom. Eles foram caminhando e chegaram lá na casa dos avós do Pepe. Ui, que alívio. Os avós do Pepe estavam cozinhando. Domingo de manhã, né? Almoço de domingo, farofa, churrasco, maionese, salada de alface e tomate. E os meninos foram jogar bafo no chão. Jogar bafo. Sabe? Bafo. Conhece? Sim. É um jogo de figurinhas. Tá? A gente faz um montinho, não é assim? E aí a gente faz uma conchinha com a outra mão e dá uma palmada aqui em cima. E tenta virar o maior número de cartas. Com essas cartas a gente pode ficar pra gente. Não é isso? Vocês me corrigem, tá? É isso. Eu brincava bastante, desse jeito. Bom, foram brincar bafo ali no chão. E aí, pessoal? Enquanto isso, o rádio estava ligado. Era muito comum naquela época as pessoas ligarem para uma emissora de rádio ou para oferecer uma música favorita. Como é lindo receber a carta que você me escreve, me falando para tocar a música que você gosta. Coisas assim. Ou desejar os parabéns para alguém, ou então para fazer uma queixa. Uma reclamação. Ligava para a emissora da rádio. E mesmo naquele momento, enquanto os meninos brincavam, os avós faziam o almoço, alguém ligou lá para a emissora de rádio. Era um homem. E pelo tom da voz dele, percebia-se que ele não ia oferecer uma música para ninguém. Nem desejar os parabéns. Não. Percebia-se que ele ia fazer uma queixa, uma reclamação. Só podia. E realmente, ele começou. Galho de goiabeira. 2 meninos sapeca, safado.
Armadilha! E o Ícaro, tadinho, jogava ali no chão, um olho aqui no jogo, o outro olho, os dois ouvidos lá no rádio, né? Só escutando tudo assim. Aí o homem da rádio, o locutor, disse assim, fala um pouquinho mais devagar, o senhor está muito exaltado. Aí o homem começou a explicar. Disse que naquele sábado à tarde, ia passeando pela rua, tropeçou numa corda, caiu, espatifou seus óculos e correu atrás dos dois meninos que tinham feito a armadilha. Um se escondeu e o outro foi para a floresta. O homem disse que adentrou a floresta, procurou o menino por tudo quanto é lado. Mas só lembra que num certo momento, enquanto procurava, alguma coisa acertou na cabeça dele e tudo ficou escuro. Coitado. Ai, o Pepe pensou, e o Ícaro, agora é o meu fim. Agora é o meu fim. Até no rádio estão falando disso, os meus pais devem estar ouvindo. Ai, se eles ouvirem, eu não sei o que será de mim. Ai, eu não sei mesmo. Estava tão preocupado, mas tão preocupado de levar uma surra, uma bronca dos seus pais. Isso não é possível, estão me perseguindo por tudo quanto é lado, está fechando o cerco, sabe? Não. Mas ele não demonstrava muito, sabe? Ele disfarçava o nervosismo. E o Pepe só brincava. O Pepe era muito bom nas brincadeiras. O Pepe sempre se dava bem nas brincadeiras. Aí, o homem seguiu relatando. Eu só sei que ele disse, olha, essa pancada de goiabeira foi tão forte na minha cabeça que eu fiquei tão tonto, mas tão tonto, que eu não sei nem como é que eu fui chegar em casa. Nessa hora, o locutor da rádio também riu. E o homem que narrava a história também achou graça da sua própria desgraça. Os avós do Pepe continuavam a preparar o almoço. E ouvindo aquela história inusitada no rádio, se sentaram nas cadeiras da cozinha e aproveitaram para rir daquela história divertida. E os dois meninos continuavam ali no chão, jogando bafo. E agora, em meio àquelas gargalhadas, aquele ar descontraído, o Ícaro, num só movimento, acertou todas as cartinhas e virou todas de uma vez. E ele, aliviado, lépido, feliz e fagueiro, exclamou, uhul! Ganhei! Uhul! E eu só sei dizer, meus amigos, que foi assim, de vitória em vitória, que acabou-se essa... Correr, pular, se machucar e depois levantar. Ai de mim, se um dia eu me esquecer da infância que eu tive tão feliz. Correr, pular, se machucar e depois levantar. Ai de mim, se um dia eu me esquecer da infância que eu tive tão feliz. E essa história é para todas as crianças e crianças com boletos a pagar que nunca se esquecerão das suas infâncias. Obrigada, Emiliano, pela apresentação. Acredito que todos gostam. Obrigado. Bom, então agora seguindo a nossa programação, nós teremos um momento de bate-papo sobre este livro. Convidamos o autor Bruno Ricardo Gessner, o ilustrador Diogo Medeiros e o editor André Sotal para a mediação. E, na sequência, nós teremos a sessão de autógrafos na biblioteca. Podem vir ao palco. Eu gostaria de pedir para a equipe do som para fornecer microfones aqui para o bate-papo, por favor.
Deixa eu ligar. Antes de vocês iniciarem, a gente segue na sequência da autodescrição de cada um, por favor. Obrigada. Eu sou André, um homem branco, cabelo preto, barba branca, utilizando uma camisa, vestindo uma camisa cor mostarda, acho que é mostarda, para não dizer que eu estou bege, né? Uma calça escura e um tênis marrom. Eu sou o Bruno, sou homem branco, um pouco alto, tenho barba, não tenho cabelo. Estou usando uma camisa de flanela vermelha, uma calça jeans e um tênis branco. Oi, alô, eu sou o Diogo, tenho 1,65, sou mediano, eu tenho cabelo preto, cabeça raspada, eu estou com uma camiseta branca, escrito "A arte existe porque a vida não basta", eu estou com uma calça jeans azul e um tênis preto. Muito bem, não basta o nervosismo de uma mediação, o microfone não funciona, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiramente, fazer a edição de um livro por um edital por um prêmio tão importante, né? E ainda por cima vir para o palco com um homem desse tamanho e com um faixa preta de jiu-jitsu que está lá do outro lado. Tá difícil, né? Faixa marrom, quase preta. Obrigado ao SESC, obrigado à equipe do SESC pelo modo que recebe a gente como profissionais na edição de livros, né? É importante destacar isso, um prêmio como esse, que está na sua 4ª edição. Ficamos extremamente felizes em sermos parte desse movimento. A Mari, que está aí, a Valdemir, que fizeram um contato mais direto com a gente, mas o SESC, como um todo, recebeu e recebe a gente sempre muito bem. A gente tem aqui 2 pessoas que conhecemos ao longo do processo, o Diogo já com outro movimento, nós já fizemos edição de livros ilustrados por ele, nós conhecemos o Bruno nesse processo e o modo que ele foi lidando generosamente com as nossas mediações, as questões que a gente colocou com relação ao texto dele, e aí eu queria convidar os dois, né, também para essa conversa, e acho que a gente tem que conhecer um pouquinho quem eles são, né? O Bruno, que a gente tem aqui como autor do livro, ele é um escritor que é o primeiro livro, né? É um escritor que é o primeiro livro, mas eu diria que circula muito bem pela literatura, né? Porque tu estuda literatura, né, Bruno, também, né? Sim, eu pesquiso tradução em literatura, então né? eu leio bastante. Então, o Bruno é de Jaraguá do Sul, tá? Ele é um pesquisador em tradução, formado em letras, francês e mestrados em estudo da tradução. É isso, né? Na UFSC. O amor que tem pela literatura só é comparado ao que sente por sua esposa. Frase dele. Então, assim, declaração pública, e aí vai. A Queda de Ícaro, então, é o seu primeiro livro. O Diogo está com a gente como ilustrador, já fez a ilustração de um outro livro, como eu disse, e a gente tem o Diogo como parceiro nesse projeto, porque o Diogo é um ilustrador e professor de artes, a gente, inclusive, conheceu aí alunos dele que estavam por aí, inclusive teve um, que eu acho que é o Arthur, né? O Arthur chegou na mesa e disse assim, o professor Diogo deixa a turma bem animada, né? Então, o Diogo é um professor de artes, formado em artes visuais, com pós-graduação em arte-terapia, metodologia do ensino e especialização em história em quadrinhos. Ilustrou os livros João Grandão e Outras Palavras, Maré de Mistérios, que foi com a gente também, e A Queda de Ícaro agora. Além de criar quadrinhos, né? E participou da coletânea Super Contos da Ilha, volume 1 e 2. É isso, né, Bruno? A gente, como editor,
tem uma situação assim bastante delicada, né? Você recebe o texto, o André Neves, que está aí na plateia, hoje fez uma pergunta interessantíssima para a Nana e para o Pablo, né? Você recebe o texto, e o texto chega até você. Eu, André, um historiador, ligado à edição de textos, pela editora Traços e Capturas, essa editora que anda aí já há 11 anos pela estrada, faz a escolha dos textos, como foi falado hoje de manhã, se apaixona pelos textos, e os textos acabam saindo pelo selo da editora. No Prêmio Sesc, a gente recebe o texto e a gente tem essa paixão de ir construindo o texto com uma equipe e sendo colaborativo na construção da história do texto. O livro que a gente vai falar hoje aqui, agora, nesse momento, é esse livro aqui, A Queda de Ícaro, né? Que o Emiliano já deu deixas do que tem esse livro enquanto camada da história, né? O Emiliano falou assim, o rádio estava dizendo alguma coisa, então as pessoas escutam rádio, né? Os meus avós devem estar escutando também, então quer dizer que toda a comunidade escuta rádio, né? Ele falou que levantou e ligou a TV porque não tinha controle. Ele deu uma deixa de por onde circula isso. E aí, como historiador, isso me mexeu todo, né? Eu tenho um livro aqui que dá para circular por um outro tempo. O que vai ter nesse tempo? Então, todos os briefings para o livro foram a partir daí. Quando a gente conversou com o Bruno e conversou com o Diogo, o que existia em comum é que os dois viveram a infância e a pré-adolescência em períodos próximos. E o livro é ambientado nesse período. A gente vai falar melhor disso depois, né? Mas eu acho que é importante, além de cumprimentar e agradecer a vocês que estão aqui num sábado à tarde conversando de literatura, agradecer as pessoas que fizeram parte desse processo. Então, a gente tem o André Neves, que está aí, a Nelise, eu acho que ainda está também, né? A Nelise Zimmermann, ela estava de manhã, não sei se agora está, não consigo enxergar, né? Eu acho que ela não está. A Felícia, que está aqui na frente, que foram a comissão julgadora desse prêmio, do 4º prêmio, né? A Mari e o Valdemir, que estão por aí, né, nos corres da produção, mas que foram parte das discussões do livro, das escolhas que fizemos. A gente tem ali como a comissão editorial do Sesc, a Mari e o Valdemir, né? A coordenação editorial é minha e da Gica Voit, que está ali sentado. No outro papo, vocês vão conhecer melhor a Gica, tá? E a revisão foi Kátia Nascimento, o projeto gráfico e diagramação, a Ali Assunção, que está ali também, em algum lugar, né? Lá no fundo, a Ali, a designer que trabalha com a gente já há tanto tempo, né? Amiga querida. E a orelha do livro foi escrita pelo André Neves, tá? O livro, que é A Queda de Ícaro, é ambientado no final dos anos 80 e anos 90. Então, a gente pode pensar que muitos dos que estão aqui nessa sala, muitas pessoas provavelmente viveram a sua infância, a sua pré-adolescência nesse período, né? Virada dos anos 80 e 90, e que muita coisa provavelmente lembram. Então, quando pega o livro, tem um tom saudosista. Vocês vão conhecer no livro uma coisa que provavelmente muita gente conhece e que o Emiliano já tinha falado. A gente colocou no livro uma cartela de bafo ou de memória, jogo de memória, né? Ou recortar ela, fazer cortadinho e jogar bafo com ela. Está dentro do livro que cada uma vai receber depois, tá? Uma armadilha invisível que estava na rua, como o Emiliano contou para a gente. Essa história, uma fuga de bicicleta, uma floresta misteriosa, os segredos demais para se guardar, todas as brincadeiras, as figurinhas, a bicicleta, o riso, tudo isso que acontece, os pesadelos, os modos assustados que esse menino vai vivendo a sua aventura ou desventura. A Queda de Ícaro é um modo de descobrir como que aquelas crianças naquele tempo pararam ali. E daqui a pouco o Bruno conta para a gente, né? Esse é o livro A Queda de Ícaro, tá? Mas agora eu acho que é importante a gente ouvir as pessoas que fazem parte desse processo e que construíram esse livro lindo que está aí, A Queda de Ícaro. Eu começo contigo, Bruno, uma conversa, para a gente começar esse papo, tá?
O teu livro lida o tempo inteiro assim com humor, com angústia, com medo, né? Essa tentativa de fazer o leitor rir e sentir medo junto com o personagem, né? Esse efeito surgiu no trajeto da história ou você, Bruno, viveu isso naquele teu período de infância e de pré-adolescência e você colocou essa ambientação, esse menino que vivia aventuras e desventuras numa rua com pouco movimento? É um pouco das duas coisas. Acho que é muita influência das minhas leituras, dos filmes que eu vejo, que eu vi muito. E também eu acho que as brincadeiras de infância que a gente tinha, a gente brincava muito na rua, né? Então a gente se metia em encrenca e depois no final terminava em gargalhada. Então acho que eu quis trazer esse tom para a história, né? Uma coisa que é uma brincadeira talvez não tão saudável, mas a gente fazia, né? E no fim das contas terminava tudo bem, né? Todo mundo sobreviveu, né? Inclusive o que caiu na armadilha. Então eu queria trazer esse clima de tensão que terminasse com essa leveza, sabe? Eu acho que é uma história que você ter essa oscilação de sentimentos, acho que toca mais as pessoas, pelo menos as histórias que eu leio, que eu vejo em filmes, normalmente as que mais me tocam são as que têm essas oscilações de sentimento, que tem você vê uma crescente e depois um alívio da tensão, né? Que termina tudo leve. Então, respondendo, eu acho que é as duas coisas, assim, também é uma mistura de lembranças da infância. Eu lembro que naquela época que eu escrevi o livro, escrevi essa história em 2016. Estavam começando a construir um monte de prédios ali em volta de onde eu morava, então estavam derrubando todas as árvores, inclusive os pés de goiaba que tinha em volta, que eu brinquei, então isso me trouxe um saudosismo, assim. E aí andar de bicicleta também, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre cresci andando de bicicleta, até hoje, quando dá, eu ando. Então, essa mistura dos dois, assim, sabe, de trazer umas lembranças da infância e também das referências, tá? De certa forma. O teu comentário agora foi ótimo, assim, porque a gente vive isso, quem mora no litoral sabe, né? A gente está vivendo uma mudança de paisagem constante, né? Prédios, a gente não tem mais terreno baldio, a gente não tem terreno com goiaba, a gente tem dificuldade de ter um lugar para amarrar a linha e passar a perna em alguém, né? Porque começam a aparecer concretos e concretos. O litoral catarinense está vivendo isso, né? Mas eu não sei se é só um tom saudosista, mas a gente vai adiante. Eu acho que tem uma outra coisa que é um registro de qual é a infância que ela teve, né? No caso do Diogo, o Diogo recebe esse texto, né, Diogo? E a gente mandou o texto para ele e a partir do momento que tu recebeu o texto, pouco tempo depois, eu acho que foi assim uma hora e meia depois, sei lá, o Diogo já responde. Gostei do texto, estou com ideia aqui, já rascunhei, já rabisquei, né? Essa narrativa visual que você colocou, Diogo, ela tem assim, claro que passou por várias escolhas, né? Mas, assim, o que eu gosto no modo que tu colocou, não sei se o Bruno vai concordar, é que tu fez movimentos como se eu tivesse com uma câmera na mão, sabe? Eu coloco a câmera no chão, o destaque da linha, a rua ao fundo, eu coloco de cima, eu olho o menino em cima da goiaba como se eu estivesse lidando com uma câmera fotográfica, sabe? Ou com uma projeção de vídeo. Você lidou o tempo inteiro com isso. Isso é muito maravilhoso no teu material, no teu texto. Quem depois olhar vai encontrar esse movimento de câmera no material, tá? E aí eu pergunto para ti, dessas cenas que você fez, ou dessas cenas que você ilustrou, ou aquelas que você não foram para a história, por uma escolha editorial, por uma escolha tua também, mas qual dessas cenas tu acha que condensa o espírito dessa história em uma imagem, assim? Alô, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. A cena principal que condensa, na verdade, foi fácil desenhar porque a história está bem escrita. Então, a partir da hora que eu
que eu li, ela começou a aparecer na minha cabeça, e as ideias dos ângulos foi por causa das influências das histórias em quadrinhos, do cinema, da linguagem de câmera, realmente. Mas a cena que mais gostei é a cena do quarto, que os meninos estão brincando no quarto, porque era uma cena que tinha que ter elementos dos anos 80, começo dos anos 90. Então, eu fiz uma pesquisa em cima do tema dos anos 80, mas principalmente em cima do que eu vivi, do que a gente tinha conversado também com o Bruno, das referências dos desenhos animados, do Dog Funny. Então, foi a que eu mais gostei de fazer, porque foi a que eu mais me identifiquei fazendo, porque muitos daqueles objetos, muito daquele cenário faz parte da minha vida também. Essa cena aqui do livro, ela é uma cena que faz esse movimento de câmera que eu disse, né? Como se você estivesse vendo as crianças, os meninos no quarto brincando. E em torno deles, você tem um universo de signos e significados sobre aquele período, os anos 80 e 90. Você encontra figurinhas, imagens, bonequinhos, capas de discos, referência a filmes e tudo mais, né? E aí depois, na própria escolha editorial e na decisão e sugestão da própria Ali, lá no final do livro, a Ali, a designer, né? No final do livro se coloca uma infância dos anos 80 e 90 e pede para você, naquela imagem, encontrar a referência que está. Essa que o Diogo fala, né? Aqui referencia o material. Bom, nessa pegada de história, vamos para uma outra situação. Se vocês hoje tivessem 10, 11, 12 anos, né, como o Ícaro e o Pepe, qual é a travessura que vocês fariam? Qual? Boa pergunta. Eu não sei se tem mais muito espaço para fazer travessura. Então, essa é a provocação. Essa é uma boa provocação. Se há espaço para fazer travessuras. Eu acho que eu amarraria os 2 cadarços do sapato para quando alguém caminhasse, ele caísse no chão. As crianças que estão aí, por favor, tapinhos. Né? Não tentem isso em casa, nem na rua. Eu fiz essa provocação, Bruno, exatamente por isso, né? Quais os tipos de brincadeiras se faz e quais não são permitidas, quais hoje são possíveis fazer e não se pode mais fazer por vários aspectos, né? Que vai de bullying, que num determinado período era uma coisa, hoje é outra, tem outra significação, né? E até brincadeiras como essa que agridem e machucam, né? Então, assim... Eu lembrei de uma, eu não faria, mas fizeram comigo. Eu estava andando na rua, já faz um tempinho, tinha uma carteira no chão, eu achei que era meu dia de sorte. Quando eu fui pegar a carteira correu, e era um menininho puxando a carteira com fio escondido atrás de um muro. Não faria, mas eu achei divertido. Bom, a mãe do Bruno, a mãe do Diogo está aí, né? Depois a gente vai ouvir os depoimentos dela, né? Acho que é importante isso. É melhor não. Né? Mas assim, ele está querendo fazer traquinagem agora, imagina quando tinha 11, 12 anos, né? Lá está ela, ó, preocupada com a vida e com as suas lutas, né? Então, assim, a perseguição na mata, na história do livro, foi um momento em que fugiu do controle dos meninos, né? Ele correu, teve que fugir. Na infância de vocês, teve alguma brincadeira que fugiu do controle? Várias. Compartilha com a gente. A tua mãe não está aí, né? Não. Então tá, viu? Tem chance, o Diogo vai ficar quieto. Não sei se eu posso compartilhar, mas é algo nesse sentido, assim, isso que o Diogo falou de botar carteira, já aconteceu.
teve uma brincadeira uma vez que tinha uma máscara que era como se fosse da morte, e aí a gente fez tipo um espantalho assim e penduramos numa árvore na frente de casa de noite com um barbante. Daí a hora que passava alguém perto, a gente abaixava ela para cair na frente da pessoa, assim. E aí as pessoas corriam atrás da gente, assim, a gente fugia. Vocês percebem que o livro é autobiográfico, né? Primeiro, né? Eu lembro que eu morava em Curitiba, do lado da igreja do Perpétuo Socorro, acho que era o nome, e tinha aquela capelinha onde acendem velas. Aí eu ficava com meu irmão, e meu irmão ficava em cima da capela, e quando alguém passava rezando, a gente fingia que estava pedindo uma oração, e alguém lá de cima jogava coisas assim, como se fosse... Mas eu lembrei de uma coisa, quando eu estava na escola, e às vezes acontecia alguma coisa, tipo uma bronca, ou tivesse que chamar os pais, ou tivesse que pegar a assinatura dos pais, e eu não fazia, eu não tinha assinatura, e eu ficava com muito medo de voltar para a aula sem ter levado meus pais ou assinatura. E essa sensação de que eu ia ser descoberto, eu senti quando eu estava lendo o livro ali. Achei legal falar isso. Eu me identifiquei muito porque é a sensação quando você sabe que teu pai tem que ir na escola, que você aprontou alguma coisa que você vai ter que lidar com as consequências. Então eu senti um pouco do que o Ícaro sentiu também. Tem uma brincadeira que eu gosto bastante quando escrevo, que é assim, esconder alguma coisa para que os leitores encontrem. Na narrativa tem, no texto, no desenho tem. Talvez não tão escondido, mas tem bastante referências à história, à mitologia, né? Que eu tento trazer para o texto muitas das coisas que eu gosto de ler. E eu gosto quando um livro me convida a ler outras coisas, sabe, que tem essa intertextualidade, seja com história, com mitologia, com qualquer coisa. Então eu busquei trazer isso para o texto também, tanto que a primeira versão do texto ela tinha bem mais elementos. Eu acabei dando uma enxugada assim para não ficar tão carregado, tão pesado. Mas tem sim. Exato. Eu acho que isso é importante chamar atenção no texto, tá? A queda de Ícaro remete a gente àquele personagem da mitologia que tenta encontrar, né, e voar e tudo mais. E aquele personagem, o Poseidon, que aparece, a areia. Eu acho que o próprio Diogo levantou, chamou atenção sobre a escolha da cor. Eu acho que era importante você falar isso, Diogo. A escolha da cor e por que essa cor está ali, né? Porque o livro todo ele é monocromático, então assim lida com imagens, mas essas imagens são todas com essa cor, né? Eu acho que podia falar já, Diogo. A ideia foram duas ideias, né? A primeira, que a gente a princípio faria imagens e vinhetas, e a minha ideia inicial era fazer as imagens coloridas e as vinhetas monocromáticas. E aí, quando eu li a parte do Cronos, do Deus do Tempo, é Deus do Tempo, né? Cronos. Ele falava da ampulheta do tempo. Aí eu pensei em fazer as vinhetas com a cor de areia, com cor de alaranjado, meio sépia, meio ocre. E durante o processo, eu envio os desenhos, o André e a Gica me dão um retorno, e nessa conversa, e o Sesc também, a Mari e o pessoal deram a ideia de que ficou mais interessante o livro ser monocromático, porque era um livro juvenil, não seria um livro infantil, então não precisaria ter tantas cores. Então, eu concordei, achei que eles têm toda a razão, eles sabem mais do que eu nessa parte de editar um livro, então eu achei que foi coerente, concordei, acho que ficou melhor assim, e de certa forma até facilitou o processo, né? Eu não tive que colorir, procurar várias cores, a gente trabalhou numa paleta só, então acho que agilizou o processo, simplificou, e foi uma escolha acertada da equipe aí, que eu tive satisfação de poder concordar com vocês. Obrigado pela sugestão. E também acho que nesse sentido fica uma coisa mais única, né? Não é uma obra mais específica, né? Não é tão comum de ter um livro monocromático, especialmente com tom de laranja. Então acho que ele torna a obra mais única, né? Sim. Até porque a primeira ideia que foi colocada pelo Diogo era uma paleta de cores que lembrava aquelas imagens, aqueles filmes dos anos 80, né? Aquele tom retrô
do desenho, né? E ficava bonito, mas quando ele aparece assim, não, isso aqui é só rascunho, pois então, a gente quer o rascunho, né? E aí virou outra coisa, né? Foi para outro movimento. E eu queria dizer também que isso é uma coisa que volta e meia acontece nos trabalhos. Às vezes eu faço um trabalho super detalhado e, por exemplo, eu sempre tento dar 2, 3 opções. E a segunda eu faço um pouco menos detalhado, geralmente o menos detalhado é o que é aprovado. Eu não sei por que acontece isso, mas acho que eu não devo caprichar tanto, acho. Nosso tempo está quase esgotando, né? Mas eu vou fazer 2 perguntas, respondam as 2, né? Como vocês acharem melhor. Uma é o leitora que pegar esse texto, quando ele fechar esse livro, o que vocês esperam que eles sintam? E a outra, se esse livro virasse um filme, qual é a trilha sonora que vocês colocariam? Eu acho que, para mim, o que eu gostaria é que a pessoa continuasse lendo. Acho que meu maior desejo de quando alguém terminar de ler o meu texto é que leia outras coisas, continue lendo, busque ler o máximo de tipo de coisas diferentes, poesia, peças dramáticas, porque acho que ler é muito bom e nunca é demais. Nós nos tornamos pessoas melhores lendo, isso não tenho a menor dúvida. E a música, olha, uma inspiração para mim, para esse conto, de certa forma, foi aquele filme Conta Comigo, que me marcou muito, tanto o filme quanto o conto, né, do Stephen King. Então, aquela música Stand By Me, eu acho que seria legal, muito marcante. Qual era a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Sim. Eu quero que eles fiquem contentes, felizes, mas eu quero que eles continuem lendo também, mas que eles comecem a ler e comecem a desenhar também. Se pegar um desenho meu e copiar, porque foi assim que eu aprendi a desenhar, copiando. Eu acho que a maioria das pessoas que aprendem a cantar é ouvindo música, escrever é lendo. Então, que eles não fiquem só na teoria. Quem lê e gostar do que leu, que escreva também. Quem gostar dos desenhos, que desenhe também. E sobre a trilha sonora, acho que eu teria que colocar uma playlist lá no Spotify dos anos 80 e todas cairiam ali. Eu gosto muito de Legião Urbana. Não sei se combinaria com o livro, assim, com a história, mas é uma banda que eu gosto, mais ou menos dessa época. Seria algo assim. Boa. E o público? O que ficou curioso? Sobre o quê? Fica aberto para o público. Cri? Nenhuma pergunta? Lá tem alguém. A minha dúvida é sobre o livro. O que vocês sentem quando a pessoa está lendo? Por exemplo, o que vocês sentem, por exemplo, para achar esse livro eu acho que é bom, esse aqui eu acho que está errado, esse aqui eu acho que é ruim. O que vocês acham? Por exemplo, porque se eu estou fazendo o livro, eu vejo que eu gosto, mas eu não sei o que as pessoas vão achar. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês reparam isso? Boa pergunta, Arthur. O Arthur é aluno do Diogo, ele que a gente conversou lá Um fora. ótimo aluno, por sinal. Vai ganhar 10, hein? Um livro que está numa banca, né? Como o Arthur está sugerindo. O livro está lá, tem vários livros. Qual é o livro que chama a atenção? Chama pelo título? Chama pela capa? Pelo tema? Pelo autor? Por quê? No meu caso, é o desenho. Eu sempre olho o desenho primeiro. O desenho sempre me chama muita atenção. Então, nesse caso, seria o desenho. O desenho é a primeira coisa que me chama a atenção no livro. Depois é a história, e seria nessa ordem: desenho, cores, talvez, e a história. Primeiro eu olharia o desenho. Eu acho que, para mim, bom, acho que quando a gente é criança, a gente não... invariavelmente a gente vai se deixar levar pelo desenho, né, pela capa, pelas ilustrações. Então,
como eu já te comentei que outras vezes que uma grande influência para mim foi aquela coleção Vagalume, que fazia muito sucesso nos anos 80, 90. Então, às vezes, você partir para uma coleção, né, que já tem digamos, uma curadoria, você já sabe que tem um certo nível de qualidade. Para mim, outra coisa que me chama também, como eu já falei, um texto com referência. Se eu leio um texto que fala de outro livro, eu vou querer ler esse outro livro, que eu já imagino que seja bom. E se aquele outro livro já me indica um outro livro, eu vou ler esse outro livro. Ou me indica um livro que se passa em algum período histórico, na França do século XIX. Eu vou querer ler sobre a França do século XIX. Então, acho que eu vou muito de um livro para o outro, sabe? Mas eu acho que é isso. Arthur, eu acho que contribuindo também como editor, antes de a gente editar um livro, a gente, claro, é leitor, né? E quais os movimentos que eu, leitor, faço quando eu escolho um livro? Então, como editor, eu percebo que a minha preocupação sempre é com alguns movimentos que o meu olho faz de um livro. Ler aqui do que trata. O título do livro, por exemplo, eu poderia pensar, mas Ícaro voou, que é dessa? E aí eu vou lá e me interesso e fico curioso para saber por que esse livro tem esse nome, né? Aí depois eu vou ver quem é o autor, autora. Depois eu vou ver como que esse livro lida com o processo dentro dele, como é que é a diagramação, como que lida com a fonte, se é um livro bom de ler. Isso que você disse eu também faço, né? Um livro que me leva para outro livro, né? Esse movimento. Então, eu também faço essas escolhas assim, né? Mais uma pergunta do público? Professor, qual foi o desenho que você mais gostou no livro inteiro? O desenho que eu mais gostei foi a parte ali do quarto, que os meninos estão brincando. Eu gostei muito de fazer uma cena que eu achei divertida, que é quando o personagem cai na armadilha e depois ele veste o óculos quebrado e no óculos está refletindo os meninos. Eu gostei daquela cena, me inspirei em algumas capas de filmes antigos. Então, as partes que eu mais gostei são as que têm, de certa forma, um pouco de humor. Eu gosto de colocar um pouco de humor nas histórias, porque, como eu disse, eu gosto dos desenhos dos livros, principalmente em livros infantis, né? Em livros que não têm ilustrações, eu sempre vou pela história. Mas no caso de livros infantis juvenis, eu gosto que o desenho tenha um pouco de humor, assim. Então, gosto dessas cenas. Obrigado pela pergunta. Quanto tempo demorou para fazer o livro? Quantos meses, assim? Acho que deu um ano, mais ou menos, né? Eu acho que isso. Do processo de escolha do texto que foi feito pelo SESC até o livro acontecer agora, acho que durou mais ou menos um ano. Isso aí. Como você se sente vendo o seu trabalho sendo reconhecido? O mediador não fez essa pergunta, né? Muito obrigado. É muito legal, assim, ainda está caindo a ficha. É difícil porque eu escrevo desde criança também, mas eu nunca acreditei muito no que eu escrevo. Esse texto mesmo ficou quase 10 anos guardado, até que eu tentei, né, escrevi assim meio que até desacreditado. Quando a Mari me ligou, eu nem lembrava que eu tinha me inscrito no concurso. Eu até fiquei assim, o livro? Que livro? Ah, tá, eu que lembrei. Então, é muito bom para mim também, assim, acreditar em mim, sabe? Eu acho que serve para qualquer pessoa também, né? A gente precisa, primeiro, a gente acreditar na gente, porque senão ninguém vai acreditar, né? Então, é muito gratificante. Foi legal todo o processo com o André, com a Gica, a Mari, as ilustrações do Diogo. Foi muito legal. Inclusive, uma coisa que a gente acabou não falando direito aqui, mas
no processo das ilustrações, uma grande referência foram os desenhos dos anos 80 e 90, especialmente o Doug Funny, que é um desenho que hoje em dia infelizmente está um pouco esquecido, mas era muito legal esse desenho. Ele tinha muito a cara assim de um menino comum, né? Era um menino comum, tímido, que ele vivia altas aventuras na cabeça dele. E aí a gente procurou trazer isso para o livro e também é gratificante ver isso na prática, né? Então, obrigado pela pergunta, mas é muito legal, muito legal. Muito bom. Como é que é o teu nome? Maria Laura, muito obrigado pela mediação. Foi ótima a tua pergunta. Gostei mesmo. Tá? Então, nosso tempo esgotou. Está lançado A Queda de Ícaro. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas aos dois, porque ficou lindo. O Diogo e o Bruno estarão na biblioteca para vocês fazerem, conhecerem o livro, autografarem, tá? O SESC tem a dinâmica de distribuição, aí vocês veem como fazer, tá? Muito obrigado. Eu quero só pedir que vocês aguardem aqui. Nós fizemos uma mudança só na sequência da nossa programação e nós vamos, então, fazer a contação de história da terceira premiação e o bate-papo. E a sessão de autógrafos a gente vai fazer no final de todos os 2 livros. Pode ser, pessoal? Então, agora, eu agradeço, tá, a participação de vocês. Fiquei bem nostálgica ouvindo vocês. E parabenizo pela condução, André, e por todo o conteúdo que vocês apresentaram aqui. Então, agora a gente vai só precisar de uns minutinhos para organizar aqui o cenário para a nossa próxima apresentação.